e Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos o segundo domingo deste tempo de Quaresma, deste tempo favorável que Deus e a Igreja nos dão para abrirmos o nosso coração à conversão. E porque nem sempre o Senhor encontra em nós essa disponibilidade de escutar a sua voz, vamos então pedir-lhe perdão, reconhecendo sempre como rico de misericórdia. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres no silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho,
o teu Filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Confiei no Senhor, mesmo quando disse: sou um homem de todo infeliz. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor o vosso nome. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar, com ele, todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará? Se Cristo morreu, e mais ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu Filho muito amado, e escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste segundo domingo de Quaresma, a liturgia coloca-nos, na primeira leitura, este episódio de Abraão. Como sabeis, Abraão tinha sido escolhido por Deus para dar origem ao povo judeu, ao povo eleito. E não obstante de idade avançada e já incapaz de ter filhos, Deus concede-lhe um filho, um único filho, Isaque. Era o encanto de Abraão. Nos enormes desafios que Deus tinha feito à sua vida, começando pelo Monte Ur, hoje Iraque, Isaque era a promessa e a garantia
de que tudo aquilo que Deus tinha desafiado Abraão a fazer teria sequência, teria descendência, perpetuar-se-ia pelos tempos dos tempos. Um dia igual a todos os outros dias, porque é assim que Deus fala no cotidiano do nosso dia, irrompe uma vez mais a vida de Abraão e diz a Abraão para pegar em Isaque e levá-lo para o monte, para oferecê-lo em sacrifício. É desconcertante, é paradoxal, é inexplicável. Várias coisas neste pedido de Deus. É inexplicável como é que Deus pede uma coisa destas. É inexplicável como é que Deus, depois de ter garantido uma coisa a Abraão, está-lhe a pedir algo que vai impossibilitar a promessa que tinha feito. Como é que pode pedir uma coisa que aparentemente, aos nossos olhos, com as nossas capacidades, é impossível de fazer sentido? Este desafio transcendente de Deus irrompe muitas vezes a nossa vida e nem sempre o percebemos. Mas quando não percebemos, qual é a nossa atitude? É disto que se trata a primeira leitura. Abraão não era diferente de nós. Não é pelo facto de ser escolhido por Deus que se torna em tudo uma pessoa diferente, sobrenatural, sem dificuldades. Não. E de resto, escolhidos por Deus somos todos, é cada um de nós, de forma única e irrepetível. A diferença é que Abraão, mesmo não compreendendo, mesmo não deslumbrando qualquer sentido, qualquer luz, qualquer possibilidade daquilo fazer algum sentido, obedece. Pega em Isaque e leva-o para o monte. Prepara-lhe o altar. E no momento em que está disposto a sacrificar o seu filho, repito, o seu único filho, só aí o anjo irrompe e diz: Abraão, não continues. Agora sei que de facto temes a Deus, que o amas, que lhe obedeces. Deus põe-nos à prova também a nós como pôs a Abraão. Mas nem sempre a nossa resposta é exatamente como a de Abraão. Obedecer a um Deus que só quer o nosso bem, mesmo que nós não o consigamos perceber. Esta leitura prefigura também o momento dos momentos, de todos os momentos, de todos os tempos, de todos os acontecimentos. Aquele momento por detrás de mim, onde Jesus se encontra na cruz. O único Filho de Deus. O Filho muito amado de Deus. Contudo, ao contrário do que aconteceu com Isaque, Deus não poupou o seu único Filho para nos salvar. O seu Filho que deu a sua vida, obedecendo à vontade do Pai, por nosso amor. A cruz, muito mais do que a aparência de sofrimento, é, sem dúvida nenhuma, uma chapa concreta do amor. É o visionamento de um amor feito homem e que, como homem, se oferece para demonstrar quanto nos ama. E por isso mesmo, irmãos e irmãs, na segunda leitura, Paulo falava aos romanos e hoje a nós, dizendo: se Deus é por nós, do que é que temos que temer?
Se Deus nos ama ao ponto de nos dar o seu único filho, do que é que nós temos que temer? Por que é que não somos no nosso dia-a-dia pessoas de paz, confiantes, seguras, alegres? Não somos porque, também ao contrário de Abraão, depositamos a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa alegria, ora nas pessoas que falham, ora nas coisas materiais que hoje temos e amanhã deixamos de ter, ora em esperanças concretas da vida terrena, que são voláteis, que não são seguras, que são finitas. Qual de nós verdadeiramente é diferente na sua vida, ou muda a sua vida, porque tem como centro este amor que Deus tem por mim, por cada um de nós? No fundo, o que quero transmitir é isto. O cristão, cada um de nós cristãos, podemos passar por enormes dificuldades na vida. Não estamos isentos de dificuldades. Mas um cristão, por mais do que sofra, tem sempre motivos para sorrir, para se alegrar, para dar alegria aos outros. Porque a alegria que, por sua vez, ele tem é incorruptível. Nós, na vida, podemos efetivamente sofrer muito, mesmo muito. Mas por mais que possamos sofrer, nunca sofreremos mais do que ser amados por Deus. Nunca. E isto deveria ser o pilar central da nossa existência, do nosso dia. Aconteça o que acontecer, Deus ama mais do que tudo. Por fim, o Evangelho conta-nos o episódio da Transfiguração, colocado sempre neste segundo domingo de Quaresma. Retenho-me apenas na frase que se ouve através da nuvem, sinal da teofonia, sinal da presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a voz dizia: este é o meu Filho muito amado, o único Filho. Escutai-o. Escutar a Deus é então a chave para que possamos aderir aos seus projetos, ter confiança de que tudo aquilo que Ele nos pede, ainda que não consigamos perceber, tem como finalidade a nossa alegria aqui na terra e, sobretudo, na vida eterna. Nenhum dos projetos de Deus passa pela tristeza consumida. Muitos passam, efetivamente, por sofrimento, mas a última palavra é sempre a alegria. A vida eterna, a plena comunhão com Deus. Que nesta Quaresma possamos abrir a porta do nosso coração, escutar a palavra de Deus e obedecer-lhe sempre e em todas as circunstâncias.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. E espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe, pela mediação de Jesus Cristo, a graça de escutar a sua voz e imploremos humildemente cantando. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que a nossa Diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que na nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que os membros desta comunidade recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos. Illuminai, Senhor, a terra inteira.
Deus de Jesus Cristo e nosso Pai, dai-nos uma fé tão grande e tão profunda como aquela que destes a Abraão, que o levou a não vos recusar Isaque, o filho a quem ele amava tanto. Por Cristo nosso Senhor. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhe no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar como testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubile a multidão das ilhas. Ao seu redor, nuvens e trevas, a justiça e o direito são a base do seu trono. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. O fogo avança diante dele e devora em redor os seus inimigos. Os seus relâmpagos
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, vira-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo a continuação de um santo domingo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.